CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Um bom final de tarde para todos vocês. Hoje, dia 22 de maio do ano de 2021, estamos aqui em mais uma live, transmitindo eu aqui ao vivo da Ilha de Paquetá, onde fica a sede da CEIP, a Casa Espírita da Ilha de Paquetá. Para vocês, agradeço muito a presença de todos que estão aqui. Se puderem divulgar nosso canal no YouTube, o nosso site, agradecemos muito. Lembrando a vocês de deixar o copinho d'água para fluidificação ou uma jarra de água também, para que possa ser bebido aí no decorrer da semana, para quem quiser. E agora, então, nós vamos fazer a nossa abertura. Vamos convidar a nossa querida irmã Anísia Maria, para lá da casa dela, no seu teclado, tocar uma música para nós. Boa noite, Nízia. Boa noite, Luiz. Boa noite. Vinha de luz. Vinha de luz. Obrigada, Anísia, muito bonita a música, a letra, então, especialmente, muito linda.
A nossa fé vem renovar, né? Tem uma frase que diz isso, e é verdade. Todas as manhãs, assim como o sol nasce para nos dar mais uma experiência, a gente se renova todos os dias para renovar a nossa fé, com muito ânimo, fazendo a nossa prece, né? Pela manhã. Então, vamos agora ver a página do nosso livro, Fonte Viva, um livro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Vamos ver o que Emmanuel nos propõe no dia de hoje. Número 23, ante o sublime. Não faça tu comum o que Deus purificou. Existem expressões no Evangelho que, à maneira de flores, a se salientarem no ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos até o seu brilho e perfume peculiares. A voz celeste, que se dirige a Simão Pedro nos Atos, abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glórias na terra, entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Cego diante do espetáculo soberbo da vida, que lhe emoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse, né? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta? A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre no verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um, e onde águas e flores, solo e atmosfera se convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Cada dia, louvo o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Então, essas são as palavras, as mensagens de Emmanuel para preparar o nosso ambiente, para nós elevarmos nosso pensamento nesse momento e fazermos a nossa prece a Jesus, pedindo ao Divino Mestre que nos dê muita paz interior, equilíbrio, que nos dê forças nessa fase que a humanidade está passando da pandemia, onde muitos irmãos se transformam, mas outros persistem em se manter como estão. E é por esses que rogamos a Jesus a misericórdia, a luz, a intuição, para que ele também desperte esse irmão, essa irmã, né? Que acorde para a mensagem que esse período está nos oferecendo, para o que quer dizer toda essa situação que nos rodeia.
Muitos irmãos se foram, atendidos pela espiritualidade, mas Jesus está no controle o tempo inteiro. Tudo é lição, tudo é aprendizado, tudo é crescimento. Especialmente para os que desejam de coração crescer. Mas os que estão crescendo precisam estender a mão àqueles que querem estagnar, com a misericórdia, com a compaixão, com o exemplo. Por isso, Jesus, nos inspire nesses períodos de pandemia, nessa fase que o planeta Terra passa. Estamos todos misturados em sintonias e vibrações, para exatamente rompermos as barreiras do preconceito, do julgamento e aprendermos a viver no amor. Obrigada, Jesus, pelo dia de hoje. Obrigada, meu Pai, pela oportunidade de estarmos aqui hoje nessa live. Pedimos ao Senhor que ilumine e abençoe o nosso querido irmão Éder Andrade, dando a ele muita inspiração, muita intuição para que ele possa alcançar os corações de cada um de nós, meu, seu, de todos nós, em nossas casas, para que possamos nos sensibilizar com esses aprendizados e tirar o máximo de proveito na noite de hoje. O tema de hoje, então, vai ser as principais revelações da codificação espírita, com o nosso querido irmão Éder Andrade, que eu convido nesse momento para estar aqui conosco. Boa noite, Éder. Boa noite, Selma. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou pedir para você, no final, fazer a prece de encerramento. Aproveitar que eu ainda estou no ar, o Ricardo não me tirou ainda. Você faz a prece, por favor, de encerramento. Tá bom, então. Muito obrigada, viu? Então tá. Ricardo, pode me mandar para o cantinho. Amigos, boa noite. Meu nome é Éder, eu sou do Consolador Comunidade Espírita Cristã. A gente já se conhece. Várias vezes eu tenho estado aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre as revelações que a codificação espírita nos trouxe, ou melhor, nos traz. Para que a gente possa fazer uma abordagem, eu diria, antes de pedir ao nosso companheiro Ricardo para subir o PowerPoint, lembrar a todos que nós temos aí um grande divisor de águas, antes de Kardec e depois de Kardec. Por que isso? Porque nós temos que nos lembrar e ter em mente que o trabalho de Allan Kardec, ele rompeu com um looping de ignorância, com um processo de trevas de conhecimento muito grande. Eu diria que até a metade do século XIX, o que nós sabíamos a respeito do mundo espiritual era mais ou menos o que o homem da Idade Média, da Idade Antiga, sabia, de que a morte ela não encerrava o princípio inteligente que se manifestava por intermédio daquele corpo. Porém, para onde esse princípio ia, não se sabia. O que acontecia após a morte, não se tinha a mínima ideia. Porém, alguns médiuns da antiguidade, com conhecimento mais amplo,
chegavam a dizer, de maneira clara, que os vivos nascem dos mortos. E os mortos, dessa forma, os mortos renascem. Principalmente estudando a Grécia Antiga, estudando aquela parte da cultura grega, a gente consegue ter um alcance de entendimento que o conhecimento da vida após a morte, ela até já existia, dos egípcios, da antiguidade. Mas como exatamente se processava, não se tinha noção. A partir do século XVIII, mais ou menos, 1700 e alguma coisa, começam a surgir personagens que lançam alguma luz sobre a vida espiritual, mas de uma forma muito acanhada, porque os médiuns, desde a época da Idade Média, faziam revelações, mas eram revelações confusas. Acreditava-se que era um misto, digamos assim, de perturbação, de loucura e de realidade. Não se sabia ao certo até que ponto aquilo que se narrava era fruto da cabeça do médium ou era um fato real. Por exemplo, existem passagens da história que nós hoje sabemos que eram revelações, mas no momento em que aquilo se deu, como o caso de Dante Alighieri, quando ele faz na Divina Comédia a descrição da viagem de uma alma, ele descreve aquilo, mas para algumas pessoas ele poderia estar num momento de delírio. Mas hoje nós sabemos que não, que era um desdobramento, e nesse processo de desdobramento ele visitou 3 situações. Uma situação de uma colônia em equilíbrio, uma situação provacional e uma situação muito difícil, que ele deu o nome de céu, inferno e purgatório. Isso dentro de uma visão acanhada. Mas quando Allan Kardec ele teve a oportunidade de conhecer as mesas girantes que encantavam Paris, Allan Kardec, que era um pesquisador, um cientista, um homem com bastante conhecimento aprofundado, ele resolveu fazer uma pesquisa pessoal. E ele descobriu que por trás daquele movimento da mesa girante existia uma inteligência invisível, que poderia ter sido um dia um homem encarnado. Formulando perguntas a médiuns da época, se nós podemos dizer que o nome que se dava era médium ou intermediário, ou alguém que fazia algum tipo de chamamento, ou um evocador, ele consegue estabelecer um contato com o mundo espiritual, mundo esse que vai revelar informações, mas Allan Kardec não estava sozinho. Allan Kardec contava com o apoio de muitas pessoas, por ser uma pessoa conhecida, por ser uma pessoa respeitada, por ser uma pessoa renomada. Muitos recorrem a ele e enviam uma grande quantidade de material que Kardec vai fazer uma triagem. Então, Kardec ele não começou do zero. E quando ele reencarna com uma missão. A missão era ser um grande codificador, de forma que ele pudesse compilar um conhecimento que, de certa forma, já existia, mas que não tinha nenhum critério de normatização. As pessoas formulavam perguntas frívolas aos espíritos e perguntas realmente sérias. Numa reunião espiritualista ou mediúnica,
você tinha dois extremos, uma pessoa que fazia uma pergunta extremamente séria e um que fazia uma pergunta extremamente frívola. Kardec vai perceber e vai separar o joio do trigo, de tal forma que ele, trazendo no seu íntimo o compromisso reencarnatório de codificador, ele vai organizar seu pensamento, levará alguns anos, porque desde o momento em que ele entra em contato com as mesas girantes, por volta de 1851, por aí, 52, até 1857, Kardec teve aí uns 5 a 6 anos para organizar seu pensamento, fazer um levantamento do material. Kardec era um médium intuitivo e ele usa a sua intuição para organizar, alinhar esse conteúdo programático que ele vai nos oferecer no dia 18 de abril de 1857, que será a primeira edição do Livro dos Espíritos. Essa primeira edição, que era uma edição mais enxugada, vai ser, digamos, o projeto inicial, aonde Kardec organiza o seu pensamento. E, a partir daí, ele vai, com apoio de pessoas conhecidas, reorganizar a segunda edição, que é a edição que nós temos hoje. Mas o que é importante que a gente entenda, antes de nós pedirmos ao Ricardo para apresentar o PowerPoint, é que o que Kardec vai nos legar com a codificação é uma revelação de algo que os homens, de uma certa forma, desconfiavam. Mas eles não tinham certeza. Por quê? Porque todo conhecimento espiritual que Kardec revela por intermédio do Pentateuco Espírita, depois a gente vai explicar isso, ele vai romper com toda uma estrutura de pensamento que eu diria medieval, que se estendeu ao longo da Idade Moderna. Kardec vai ser um iluminista, vai ser um enciclopedista que vai alterar a estrutura de pensamento. Aí vocês poderiam até me perguntar, como assim? Alterando a crença das pessoas. Porque a herança da Idade Média, mesmo com o renascimento cultural e da Idade Moderna, gerava em todos uma crença de céu, inferno e purgatório, uma crença de certo e errado, que ficou tão enraizada na estrutura das pessoas, que para poder remover essa crença, teria que ser um conhecimento muito bem organizado, um conhecimento religioso, científico e filosófico, que pudesse mexer na estrutura das pessoas, levando em conta que o indivíduo ele iria estudar, ele iria pensar, ele iria refletir, e com o passar do tempo ele iria se dar conta que aquele conhecimento não foi uma mera produção didática, que existia uma força maior organizando aquela estrutura de pensamento para romper com um modelo, com uma estrutura, com uma crença que se arrastava desde a Idade Média por toda a Idade Moderna, do certo, do errado. Eram verdades que iriam por água abaixo a partir daquele momento. Mas para isso o indivíduo tinha que estar aberto para tal. O iluminismo foi o grande passo para isso acontecer. Os renascentistas também, mas em particular os iluministas e os enciclopedistas. Digamos que o Renascimento no final da Idade Média foi o primeiro passo de
abertura, que vai culminar com os iluministas na metade do século XVIII. Muito mais com os enciclopedistas, quando eles resolveram reunir todo o conhecimento da humanidade em livros. 33 obras que estão no Museu do Louvre. Essas 33 obras, elas possuíam todo o conhecimento do mundo ocidental, organizadas de A a Z. E foi a partir dessa enciclopédia que as gerações da década de 40, década de 50 e 60 conheceram tantas enciclopédias que ofereciam aos jovens o conhecimento, porque não existia internet na época, a gente tinha que consultar livro. Então, era comum os pais, quando a criança chegava numa idade que entrava no ginásio, o pai dá de presente aos filhos uma enciclopédia, para que o filho pudesse ter acesso ao conhecimento. Era um modelo francês que estava chegando nas Américas, nós, digamos assim, um conhecimento afrancesado de visão de mundo. Ou seja, nós estudávamos e conhecíamos o mundo a partir do modelo que os enciclopedistas produziram. Hoje isso se modificou, mas durante muito tempo as pessoas tinham que aprender latim e grego, tá? Por quê? Para poder entender a estrutura da própria língua. Então, isso é uma coisa importante para que a gente possa dar o nosso primeiro passo. Eu vou pedir o Ricardo para entrar com o nosso PowerPoint, para que a gente vá explicando, para não ficar uma coisa muito estendida. Então, nós vamos falar das obras básicas. As obras básicas são 5 que nós vamos comentar com os amigos. Ricardo, por favor. Nós estamos apresentando, e a partir de agora, colocaremos sempre um aviso, esse aviso que, para chamar a atenção dos companheiros do seguinte: todo o material que nós utilizamos é um material que a FEB dispõe para estudo doutrinário. Esse material, ele não tem objetivo comercial. É um objetivo didático, de cunho educativo. Estamos tentando utilizá-lo para esclarecer, consolar, libertar as pessoas das grandes dificuldades que elas carregam. E com isso, nós convidamos a todos a melhor se instruírem. Por favor, não peçam, porque nós não vamos compartilhar o PowerPoint. O que nós vamos sugerir é orientação bibliográfica para que, se vocês desejarem, vocês adquiram as obras que nós vamos colocar, até como uma forma de estimular a venda dos livros espíritas para arrecadar fundos para as obras sociais. Tá certo? Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, nós temos aí o chat de perguntas, vocês podem ficar à vontade para perguntar. Então, eu peço ao amigo Ricardo para nós entrarmos no primeiro PowerPoint, que é as obras básicas, ou o Pentateuco Espírita. Por que Pentateuco? 5. Kardec elaborou essas 5 obras, sendo que a primeira foi o Livro dos Espíritos, e da primeira obra ele desdobrou nessas outras 4 que estão aí. Porém, alguém já teve chance de adquirir um outro livrinho que é vendido junto com esses, chamado Obras Póstumas. Obras Póstumas, o nome já diz, foi feito posteriormente, a gente vai ver, mas não faz parte das 5 obras que Kardec elaborou. A gente vai ver isso quando estivermos vendo a parte das datas em que as obras foram lançadas. A primeira obra foi o Livro dos Espíritos, e do Livro dos Espíritos, cada parte do Livro dos Espíritos, Kardec desdobrou em uma dessas partes.
tá? Então, o Livro dos Espíritos vai ser a pedra angular que dará origem ao Livro dos Médiuns, ao livro Céu e Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai ver em que ordem e qual o objetivo disso. Tá bom? Vamos lá, Ricardo, passando para o outro slide. Então, o lançamento das obras básicas. Como eu disse a vocês, Kardec ele lança a primeira edição do Livro dos Espíritos, que só tinha 501 perguntas, no dia 18 de abril de 1857, que é o marco do lançamento do Livro dos Espíritos. Nesse intervalo de quase 2 anos, quase 3 melhor, Kardec foi estimulado a lançar uma segunda edição. Não é uma segunda tiragem, é uma segunda edição. E nessa segunda edição, ele lançou o livro com 1019 perguntas, que é o livro que nós conhecemos hoje. Porém, se vocês estiverem pesquisando, poderão encontrar uma edição do Livro dos Espíritos com 1018 perguntas. E podem até ficar curiosos, mas por que um tem 1019 e um tem 1018? Tem a ver com tradução. Teve um tradutor, porque não foi só o único tradutor, teve mais de um, que ao organizar achou melhor que uma pergunta fosse um anexo da outra. Com isso, a pergunta, um dos livros tem uma pergunta a menos, mas na verdade a pergunta está ali sob forma de um anexo. Tipo, vamos imaginar, pergunta 200A. Aí ele pula para o 201 logo depois. Então, essa diferença vai criar, no final, a diferença de uma pergunta. É só para vocês terem uma ideia, caso se deparem com um livro com 1018 perguntas e outro com 1019. É uma questão de tradução apenas, mas o conteúdo é o mesmo. Depois, Kardec lança o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, desculpe, ele vai lançar o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Ele lança um ano e pouco antes dele desencarnar. Esses são os 5 livros que compõem o Pentateuco Espírita, tá? Pentateuco. Depois a gente vai ver, por último, eu deixei ali um anexozinho para falar a respeito do obras póstumas, só para vocês entenderem por que não é considerado Pentateuco, porque não foi feito por Kardec, foi feito bem posteriormente ao desenlace de Allan Kardec. E esses livros, eles vão nos legar um conhecimento que eu considero fantástico. É um conhecimento de libertação, sim. Mais de libertação do que outra coisa. E o conhecimento de libertação, ele leva automaticamente à consolação. Quando você pensa que não existe fim. Não, as pessoas não deixam de existir quando elas morrem. Na verdade, não existe morte, existe desencarne. Essa diferença é um ponto fundamental. É o ponto central que Allan Kardec vai nos legar. A sobrevivência ao princípio inteligente após a morte do corpo físico. Então, a gente diz, o indivíduo desencarnou, ele não morreu. Por que ele não morreu? Porque o princípio inteligente, ele, que se manifestava por intermédio daquele corpo, ele não deixa de existir. Ele só não está mais preso àquele corpo. Ele se libertou do corpo. Então, Kardec, fazendo isso, ele tira a dor do sofrimento da perda. A pessoa deixa de sentir muitas. Quanto menos materializada a pessoa for, melhor. Ela deixa de sentir a ideia de perda. Ela sente separação, afastamento
e à medida que ela vai vendo o Evangelho, ela vai estudando o céu e o inferno, ela vai entendendo que nós estamos aqui de passagem, estamos aqui para aprender, estamos aqui num grande processo de aprendizagem e de evolução. Com isso, nós vamos conseguindo conviver com o sofrimento do mundo material melhor, porque existe uma passagem que diz de forma muito clara: estar no mundo sem fazer parte do mundo. Ou seja, eu estou aqui, preciso interagir com o mundo, mas a minha visão desse mundo é uma visão diferente. Eu não vou deixar de existir quando meu corpo entrar em processo de morte. Eu vou me desligar desse corpo e vou para algum plano correspondente à vibração moral que eu tenho sintonia. Para onde eu vou, eu não sei. Espero ir para um local bom, mas eu não vou desaparecer. Aquela ideia cristã do dia do juízo final, isso é uma ideia que Kardec rompe da unicidade da existência. Porque se fosse assim, se nessa vida eu não conseguisse realizar tudo que eu gostaria, eu estaria fadado a um julgamento final, no final da existência dos tempos, onde seria condenado pelo fato de não ter conseguido realizar no intervalo de uma vida o que eu poderia. E com a pluralidade de existência, eu vou, na próxima encarnação, tentar fazer alguma coisa um pouquinho melhor do que eu venho fazendo nessa vida. Estou tentando me consertar através do estudo, estou tentando me esclarecer, estou tentando me tornar uma pessoa melhor. Eu sei que não é uma tarefa fácil, nós somos pessoas muito teimosas, intransigentes, precisamos nos modificar, precisamos estudar, antes de qualquer coisa, a codificação. Tudo que nós precisamos e encontramos nas obras secundárias está aí, na codificação. Evangelho, céu e inferno, você tem o livro dos Espíritos. Quando nós pegamos algumas obras secundárias, alguns romances espíritas, você tem tudo isso no romance. E se a gente já tiver algum conhecimento, fica mais fácil, porque a gente compreende a mecânica que funciona o processo reencarnatório. Por que nós estamos aqui? Estamos aqui para evoluir, estamos aqui para nos tornarmos seres humanos melhores. Já que existe reencarnação e eu já estive aqui na Terra num outro corpo, com uma outra identidade, podendo ter sido homem ou até mulher, hoje eu estou aqui para reparar aquilo que eu fiz de errado, ou por ignorância, ou pelo mau uso do livre-arbítrio também. Quando eu digo mau uso do livre-arbítrio, no sentido de dizer que eu fiz de propósito, na verdade. Então a gente precisa promover essa transformação de ordem moral através de um empenho, através de um estudo, mas, acima de tudo, a gente tem que dar um testemunho. Esse testemunho é um testemunho silencioso que nós damos ao longo da nossa vida. Quando nós vamos tentando vivenciar no anonimato da nossa vida, se eu posso dizer assim, aquilo que a gente está aprendendo. A gente não tem que dar demonstração na frente de ninguém. O que não falta vão ser amigos espirituais para nos acompanhar e ver até que ponto nós estamos conseguindo nos transformar e nos modificar. Não é verdade? Então vamos lá. Ricardo, passa para o próximo slide, por favor. Então, olha lá. A primeira edição do Livro dos Espíritos, tá? Ela foi lançada no dia 18 de abril de 1857, foi publicada com 501 perguntas, um livro menor. Um livro menor, uma edição, como eu disse, mais enxugada, que Kardec precisou lançar até para que ele pudesse iniciar seu trabalho. Quando a gente pega o Livro dos Espíritos, da parte
introdutória, existem duas introduções. Uma introdução enorme que Kardec conta a história de como ele montou o Livro dos Espíritos. E uma introdução menor, de 4 páginas, que é chamada de prolegômenos. Nesses prolegômenos, nós temos aí, de forma muito clara, uma psicografia onde os espíritos responsáveis pela obra assinam e deixam claro a Kardec o seguinte, que no momento do lançamento dessa obra, Kardec não teria condições de colocar tudo aí que ele sabia, porque ele não teve tempo de organizar a obra, que, por enquanto, ele estava colocando o que era possível ser colocado, que mais adiante ele lançaria outras obras e com o conhecimento que ele já possuía, o que ele já tinha à mão. Então é interessante, porque os próprios espíritos dão a entender que que não seria apenas uma única obra, teriam outras que oportunamente seriam lançadas. Pode passar, Ricardo. Então, o local de lançamento, que é interessante, é uma livraria, na Galeria Orleans, em Paris, né? Lá, isso foi retirado da revistinha O Reformador, isso talvez tenha sido desenhado com bico de pena, aonde Kardec, nessa livraria, lá em Paris, ele vai fazer o lançamento do Livro dos Espíritos. E como eu disse a vocês, Kardec, por ser uma figura muito conhecida, e todos saberem que ele estava trabalhando sobre uma questão que falava sobre algo transcendental, porque naquela época, essa ideia de espiritual como nós temos hoje, não era uma coisa muito bem definida. Provavelmente era uma coisa transcendental, espiritualista, tá? Não, os termos que nós conhecemos hoje como termo espírita foi criado por Kardec. Então, nesse momento, Kardec lança o Livro dos Espíritos. Era necessário lançar para que o Livro dos Espíritos pudesse ganhar embalo para o lançamento das outras obras. Então, Kardec lança, como nós vimos aqui, em 1857. E nós temos aí 164 anos de lançamento do Livro dos Espíritos. Existe aí um grupo de pessoas animadas com os 200 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Eu não acredito que eu esteja aqui, não. Porque como eu sou de 1957, para poder viver o suficiente para chegar em 18 de abril de 57, eu terei que ter 200 anos. Ou 100 anos, 200 do lançamento, eu teria que ter 100. Então, eu não vou chegar a 100 anos, não. Até gostaria, mas eu acho que só os mais novos é que vão ter oportunidade de presenciar os 200 anos do Livro dos Espíritos. Eu, com 100 anos, não é ruim, não vou chegar a isso tudo, não. Se já com a idade que estou rateando, então é interessante que a gente veja isso, por quê? Porque, segundo alguns contam, Emmanuel reencarnou, e Emmanuel, quando o Livro dos Espíritos completar 200 anos, Emmanuel será um homem de mais ou menos 50 anos de idade. Isso é papo dos bastidores, né? Que estará à frente de uma grande casa espírita, trabalhando em prol do bem, aqui no Brasil. Só não sabemos aonde. Ricardo, passa aí para o próximo slide. Bom, então, o que é importante que a gente entenda no Livro dos Espíritos? Kardec vai lançar a segunda edição, nós já comentamos de novo, isso tudo é para reforçar, com 1019 questões, a segunda edição, que é a edição que nós temos até hoje. Essa segunda edição é a mesma. Lógico que ela já teve não sei quantas tiragens, mas Kardec viveu um problema com essa segunda edição, porque teve um livreiro de Barcelona que ele encomendou 300 livros dos espíritos. E Kardec enviou esses 300 livros para Barcelona, pelo correio, e aconteceu um problema. A igreja
preocupada com a divulgação dessa doutrina, ela vai interceptar o Livro dos Espíritos e vai queimar isso em praça pública. Isso vai chamar tanto a atenção das pessoas que a queima dos livros foi mais interessante do que a venda, porque despertou a atenção de todos. E é considerado, se vocês forem procurar pesquisar, auto de fé de Barcelona. Quando os livros de Kardec foram queimados, os livros nem chegaram na mão do livreiro, eles foram queimados em praça pública, em Barcelona. Kardec ficou muito desanimado com isso, mas a divulgação da obra ela foi importantíssima, porque despertou a curiosidade das pessoas. Por que aqueles livros estavam sendo queimados? O que continha naquele livro? Livro dos Espíritos, que é a pedra angular de todo o trabalho feito por Allan Kardec. Vamos lá, Ricardo, passa para a gente ver. Então, aqui, nós temos essa divisão. Do Livro dos Espíritos, da primeira parte, Kardec montou a Gênese, principalmente quando ele fala da criação do universo, quem é Deus. Depois, quando ele fala da comunicação entre os homens e os espíritos, dessa segunda parte, Allan Kardec vai desdobrar e formar o Livro dos Médiuns. Depois, a terceira parte, que é a parte, digamos assim, da consolação, nós vamos ter o Evangelho. E a quarta parte, que é uma parte de esclarecimento e depoimento, porque é uma parte importante, os depoimentos. Ele criou o céu e o inferno. Aí vocês podem até perguntar, mas depoimento? Sim, porque no céu e no inferno, Allan Kardec evocou muitos espíritos para darem o testemunho do seu processo de desencarne. Então, o livro dos espíritos se desdobrou em 4 partes, para vocês entenderem. Gênese, Livro dos Médiuns, Evangelho e o céu e o inferno. Mas se vocês tiverem prestado bem atenção, vocês vão ver que eu coloquei esse mesmo slide lá no início e a sequência das imagens não era essa. Era uma sequência diferente. Por quê? Porque aquela foi a sequência do lançamento dos livros e não a parte que correspondia do Livro dos Espíritos que Kardec montou. Então, na verdade, Kardec monta em primeiro lugar Livro dos Espíritos. Depois, Kardec vai montar o que em segunda parte? Livro dos Médiuns. Depois ele vai lançar o Livro dos Evangelho. E, por último, o Céu e o Inferno. A gente pode até voltar para confirmar isso. Volta aí, Ricardo. Volta aqui, onde tem o lançamento, por favor. Aí, passou. Volta. Aqui. Então, nós temos aí, primeiro ele lança o Livro dos Espíritos, depois ele lança o Livro dos Médiuns, depois ele lança o Evangelho, o quarto é o Céu e o Inferno, e o último é a Gênese. Porém, da primeira parte, ele vai montar a Gênese. Da segunda parte, ele vai montar o Livro dos Médiuns. Da terceira parte, ele vai montar o Evangelho. E da quarta e última parte, ele vai montar o Céu e o Inferno. Por isso que eu coloquei os livros no slide anterior a esse. Volta um pouquinho aí. Volta. Aí, tá vendo? Por isso que eu coloquei numa outra ordem. Até para vocês imaginarem o seguinte. A sequência não é essa. A sequência tem a ver com o quê? Ele lançou o livro, mas ele não seguiu a sequência do conteúdo. Porque se fosse assim, primeiro ele lançava a Gênese, tá? Eu alterei isso aqui. Primeiro ele lançaria a Gênese, depois ele lançaria o Livro dos Médiuns, depois ele lançaria o Evangelho e, por último, o Céu e o Inferno. Eu fiz essa alteração,
mas, na verdade, ele, ao lançar, ele lançou de forma diferente. O próximo slide é que explica melhor, tá? Eu fiz apenas uma coisa visual para vocês entenderem. Se tiverem dúvida, a sequência do lançamento das obras é essa. Aquela imagem ali é a imagem que corresponde à primeira parte, à segunda, à terceira e à quarta. Ele não obedeceu uma sequência didática, ele obedeceu a orientação espiritual. Vamos lá, vamos voltar para o slide que a gente estava. Tá, então, agora, vamos lá. Livro dos Espíritos, tá? Então, o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. A primeira, das causas primeiras. Primeira parte, das causas primeiras, que a gente já viu, que deu origem à Gênese. Da segunda parte, do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, que deu origem ao Livro dos Espíritos. A terceira parte, das leis morais, que deu origem a Evangelho. E a quarta parte, das esperanças e consolações, que são os depoimentos dos que haviam desencarnado. Por exemplo, depoimentos famosos, como da Contesa Paula, que ela é no espírito elevado, desencarna e dá o seu testemunho para que todas as pessoas pudessem entender. Então, Kardec, apesar dessa organização, ele não lança os livros nessa sequência. Ele vai lançar de acordo com que os espíritos vão orientá-lo. E ele deixa a primeira parte, que é a Gênese, para lançar por último. Ele lança a Gênese por último. Tá? Vamos continuar. Então, do Livro dos Médiuns, o que nós podemos destacar? Ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestação, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Olha, eu vou simplificar para vocês. Até o momento que Allan Kardec elaborou o Livro dos Médiuns, tudo que se fazia no toque de caixa. As pessoas aprendiam umas com as outras, porque até pouquíssimo tempo a coisa funcionava assim. O indivíduo chegava na casa espírita, não tinha estudo. Botavam ele na mesa mediúnica e ele aprendia no toque de caixa. Então, o que Kardec vai fazer? Isso em 1861. Ele vai criar uma normatização para as pessoas saberem o que era uma manifestação, uma psicografia, uma psicofonia, tá? Deu nome, ele normatizou. Mesmo assim, demorou muito até que as pessoas tivessem acesso a esse conhecimento, a esse entendimento. Se ainda hoje, vamos ser sinceros, sem crítica nenhuma, porque eu não estou aqui, existem lugares aí onde as pessoas chegam com uma mediunidade ostensiva. Pegam o indivíduo, o certo seria ele passar pela escola de médiuns, mas colocam ele na mesa mediúnica para ele dar passividade. E, às vezes, isso gera até um processo de perturbação. O certo seria o indivíduo estudar, passar pela escola de médiuns, passar pelo égide, estudar para poder se preparar e entender o fenômeno, saber o que está acontecendo com ele. Vocês vejam que Kardec teve a preocupação disso em 1861. Ou seja, o Livro dos Médiuns tem 160 anos. Ou meu cálculo está errado? Né? Eu acho que tem 160 anos, completou esse ano, em janeiro. Então, e ainda assim é um livro que as pessoas estudam pouco, não conhecem o tipo de manifestação, uma psicofonia, tá? Passa aí, Ricardo, para a gente agilizar um pouquinho. Então, do Livro dos Médiuns,
os princípios básicos da sua construção. O Livro dos Médiuns, ele foi retirado da segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre a vida espírita, a volta do espírito à vida corporal, da manifestação da alma, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, das ocupações e missões dos espíritos e dos 3 reinos, por causa da evolução do espírito. Tá? Eu até fiquei me questionando por que 3 reinos? Por causa daquela ideia de que o princípio inteligente dorme no mineral, sonha no vegetal e agita-se no animal. Então, o Livro dos Médiuns, ele foi construído dessa porção que Kardec tirou do próprio Livro dos Espíritos. Por isso que a importância de nós entendermos da intervenção dos espíritos no mundo corporal, principalmente de forma intuitiva. Há momentos que a gente sofre uma intuição, uma forte influência espiritual. E se você tem o conhecimento disso, fica mais fácil. Você percebe que aqueles pensamentos que vão te assediando ao longo do dia, eles não são seus, são pensamentos que estão sendo insuflados na sua mente por uma mente desencarnada que te acompanha. É importante que a gente entenda isso. Pode passar, Ricardo, senão vai ficar uma coisa longa demais. Bom, então agora nós vamos ao Evangelho. Trata-se da formulação das leis que regulam a vida do espírito. Indicam como o homem e o espírito deve ou não proceder. Dizem respeito à conduta no comportamento dos espíritos. É a condição única e verdadeira para a felicidade dos espíritos. Então, o Evangelho está construído em cima das leis morais. Quem lembra daquele livrinho do Rodolfo Caligares, As Leis Morais, em que ele trabalha a questão das leis morais, é exatamente com essa porção Kardec vai construir o Evangelho segundo o Espiritismo. É o próximo slide que fala sobre isso. Vamos lá. Olha lá, tá vendo? Terceira parte. A terceira parte vem as leis. São essas leis aí, eu não vou ler todas, não há necessidade. Lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução. Por exemplo, lei da destruição, lei da conservação, lei da igualdade, da liberdade, da justiça. No momento que Allan Kardec aborda a questão das leis morais, ele coloca no Evangelho, para que o homem possa rever sua conduta diante do semelhante, de forma que o homem possa rever que o que é certo foi exato. Olha, eu diria para vocês que isso aqui é um trabalho iluminista. No momento em que os iluministas comparam os homens, todos os homens são iguais uns aos outros, a grande diferença que os iluministas colocavam é que uns têm oportunidade e os outros não, entra nas leis. É impressionante isso. Quando você vê que os iluministas, isso por volta de 1870 e poucos, diziam: o indivíduo é criminoso porque ele não foi educado, que se ele for educado, se ele passar por um processo de reeducação, ele pode ser reinserido na sociedade. Acreditem, os iluministas já diziam isso por volta de 1780 e poucos, antes da Revolução Francesa. Eles diziam: o homem é mau porque ele não foi educado para ser bom, a não ser que, como governante, utilizasse o seu poder em proveito próprio. Aí a conversa é outra, porque a ignorância que os iluministas diziam era a ignorância pelo fato do indivíduo não ter acesso ao conhecimento. Por isso que os iluministas construíram a enciclopédia, para que todas as pessoas pudessem ter acesso ao conhecimento e, principalmente, às leis. Vamos a outra. Então, o céu e o inferno. O céu e o inferno é muito interessante porque Kardec evoca
os espíritos que estavam desencarnando naquele momento, para que esses espíritos pudessem dar depoimento da sua passagem para o mundo espiritual. E nós vamos ter depoimentos fantásticos, onde existem espíritos que dão depoimento, que estão muito bem. Nós vamos ter depoimentos de assassinos, vamos ter depoimentos de pessoas que desencarnam de forma violenta, pessoas que desencarnam por doenças graves, pessoas que desencarnam porque foram assassinados. Nós vamos ter todas as situações ali. O espírito dando o seu depoimento. E aí, Kardec, pode até passar para o outro, Ricardo, para facilitar. Kardec, não satisfeito, para ter a certeza de que aqueles depoimentos, aquelas psicofonias faziam parte da verdade, Kardec utilizou um recurso que foi uma das coisas mais fantásticas que eu já ouvi. Kardec começava o seu trabalho numa casa espírita e, de repente, ele interrompia para não cansar o médium. Ia para casa, montava organizava todo o seu trabalho e 2, 3 dias depois ele buscava uma outra agremiação. Porque na época não tinha ideia de centro espírita, então eu prefiro usar a expressão agremiação. Agremiação onde se evocavam os espíritos. Então Kardec ia numa outra agremiação e, chegando lá, sem que as pessoas soubessem exatamente o que ele perguntaria, faziam a prece e Kardec evocava o mesmo espírito que ele havia conversado anteriormente. E começava a conversa dizendo o seguinte: olha, de acordo com o que nós estávamos conversando, você me disse isso, isso e isso. Eu quero que você confirme o que você me falou e dê continuação. Como ninguém daquela agremiação sabia o que Kardec havia perguntado na outra, porque Kardec não levava ninguém com ele, as pessoas não sabiam exatamente o que ele ia perguntar. E Kardec interpelava o espírito comunicante coisas que o outro médium havia dito. Então, para ver se pegava contradição na fala do outro médium, que estava dando passividade ao mesmo espírito. E o espírito confirmava o que já havia dito e dava continuação. A história se encadeava. Olha só que coisa interessante. De maneira que isso dava ao Kardec a confiabilidade de que aquilo não era invenção da cabeça das pessoas, nem ele, Kardec, estava ficando maluco. Que realmente existia uma inteligência fora do corpo físico que se comunicava com ele por intermédio daquela pessoa. E aquela conversa, ela era coerente, ela tinha início, meio e fim. Então, veja, penas e gozos terrenos. Por que penas e gozos terrenos ou penas e gozos futuros? Porque tem relação com o comportamento da pessoa. Então, nós não vimos o Evangelho. De acordo com o Evangelho, de acordo com uma renovação de atitudes, nós teremos como consequência penas e gozos terrenos e futuros. Ou seja, a cada um de acordo com as suas obras. Eu posso mudar no meio do caminho o meu comportamento, vai depender muito das minhas atitudes. Kardec era fantástico, ele fazia algumas coisas que, quando hoje a gente para pensar, a sequência das obras básicas há um encadeamento lógico que leva o indivíduo a perceber que ele, estudando uma coisa primeiro do que outra, elas se encadeiam. Ricardo, vamos lá, vamos passar para o outro para não ficar uma coisa muito extensa. E a Gênese, tá? A Gênese, que é a primeira parte do livro, que ele é o último livro que ele lança. A doutrina espírita, a resultado de ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada
a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela abrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são presentes. A melhor prova do entendimento de Kardec do que seria Deus é que ele não pergunta quem é Deus. Ele pergunta o que é Deus. Causa primeira... ele coloca de tal forma que se nós formos ler ao pé da letra, nós vamos ver que Kardec percebe que Deus não era uma pessoa, mas era a causa primária, inteligência suprema criadora de todo o universo. Ou seja, uma força, uma energia, além da capacidade de compreensão. Às vezes fica difícil a gente coordenar o pensamento levando em conta o tempo, tá? Me desculpem, mas às vezes eu tento acelerar e acabo dando uma tropeçada. Vamos lá, Ricardo. Passando para o próximo. Então, a Gênese. A Gênese vai ser composta da primeira parte, ele tirou um pouquinho da primeira parte, causa primeira, da segunda parte, mundo espírita, e da terceira parte, leis morais. Ele vai compilar um pouquinho de cada um, por quê? Justamente para que nós possamos entender a questão da formação do próprio universo, a formação do planeta Terra. Quando a gente estuda, por exemplo, A Caminho da Luz, a gente vê o trabalho que os espíritos puros, que a comunidade de espíritos puros tiveram para a formação do nosso orbe terrestre. E ainda temos que levar em conta o seguinte: no sistema solar, nós só temos um planeta de provas e expiações. Os outros podem estar em categoria diferente. Mas se vocês pararem para pensar friamente, qual é o único planeta do sistema solar que a gente conhece e é um planeta de provas e expiações, que me consta é a Terra? Para que esse planeta possa evoluir para o mundo de regeneração, não é o planeta fisicamente que vai evoluir, são os espíritos que ocupam esse planeta. Então, esses espíritos é que tem que mudar seu padrão vibratório, porque senão serão convidados como os capelinos a mudarem a um exílio temporário até que possam evoluir e fazer jus continuar aqui na Terra. O que a codificação nos revela? Um convite a uma renovação comportamental, deixando para trás as mágoas, os sentimentos de vingança, muitas das vezes travestidos num sentimento de justiça, quando muitos clamam pela justiça, mas na verdade, se pudessem, eles queriam era vingança, olho por olho, dente por dente. E isso Kardec vai desarmar através da codificação. Por quê? Porque se eu sei que se eu tiver um comportamento irregular, eu vou reencarnar e vou colher aquilo que eu estou plantando, eu não quero colher coisas difíceis. O sofrimento é muito grande, até porque nós temos um esquecimento do passado. Se nós não tivéssemos um esquecimento do passado, seria até certo ponto fácil. Você entenderia que você tem um problema de saúde decorrente de um comportamento que você teve. Mas como você não sabe, você sofre muitas das vezes porque você não consegue fazer essa conexão. Então, diante disso, eu não vou cair na besteira de cometer erros nessa altura do campeonato da vida, erros que eu já reincidi várias vezes. Por quê? Porque eu hoje sei da verdade, mas antes eu não sabia, eu podia desconfiar. Eu podia desconfiar como as pessoas desconfiavam antes da criação da doutrina espírita, que a vida não terminava no túmulo.
Agora, como era essa vida pós-túmulo, ninguém sabia. As pessoas até levantavam hipóteses, mas ninguém imaginava que nós seríamos os responsáveis diretos pelas nossas atitudes. Então, se você sabe de antemão que você é o responsável direto pelas suas atitudes, você pensa duas vezes antes de cometer um ato impensado ou um desatino. Se comete e tem tempo de reparar, ótimo. Que a gente ainda tenha chance de reparar a caminho da luz, para não transferir para a próxima encarnação algo de errado que nós fizemos nessa. E se a gente ainda tiver chance de, nessa encarnação, reparar algo de errado que a gente fez na anterior, que Deus nos dê essa oportunidade. Que a gente consiga ainda, no final dessa encarnação, no leito de morte, conseguir reparar uma falta cometida numa encarnação muito antiga. Porque, às vezes, a espiritualidade nos concede isso. A chance de você, mesmo no finalzinho da existência, passar por uma prova, por uma expiação, para conseguir diminuir o saldo negativo que a gente traz de outras existências. Isso é possível, eu já li a respeito disso. Mas para que isso possa acontecer, a gente tem que ter um merecimento, e nem sempre nós temos o mérito que nós gostaríamos. Temos que fazer por onde ter esse mérito para fazer jus a essa oportunidade de reparação. Por último, tá? As obras póstumas, que eu falei a vocês, que não faz parte do Pentateuco. Trata-se de uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, né, da doutrina espírita, Allan Kardec, lançada postumamente em Paris, em janeiro de 1890, pelos dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, as obras póstumas é um apanhado de material que Allan Kardec deixou. Por isso, tá, que não faz parte do Pentateuco. É vendido junto. Mas quando a gente ouve falar Pentateuco, se é penta é 5, por que tem um sexto? Obras póstumas. Aí está a explicação para vocês. Tá? Dividido em duas partes, grandes e heterogêneas, contém diversos artigos escritos por Kardec que não haviam sido publicados, fosse por falta de tempo hábil, fosse por não representarem mais, com o passar dos anos, uma expressão fiel do seu pensamento. Então é interessante que nós temos também o discurso de Camille Flammarion, o famoso discurso de Camille Flammarion, quando Kardec foi sepultado, não inicialmente no cemitério de Père-Lachaise, eu não sei se é assim que se fala, tá? Em Paris, mas ele foi sepultado e teve 4 grandes amigos de Kardec, 4, que fizeram um discurso, e Camille Flammarion foi um dos mais inflamados, e dizendo que Kardec era o bom senso encarnado. Então, depois, parece que os restos de Allan Kardec foi trasladado para esse cemitério de Père-Lachaise, né? Onde tem um dolmen, um obelisco e um dolmen, aonde Kardec está lá, para as pessoas, muita gente vai até lá visitar. Meus amigos, eu fiz mais alguns slides, mas esses slides são um resumo do que nós já temos aqui. Então, eu só queria que o Ricardo passasse rápido, só rapidinho, tá? Para não perder tempo. Então, a gente resumindo, eu estou deixando isso para os amigos, 164 anos do Livro dos Espíritos em nossa vida, pode passar, com os principais destaques que nós já falamos, tá? Desmistifica a mortalidade da alma, tal. Isso aí a gente já comentou. Pode passar, Ricardo.
Os 160 anos do Livro dos Médiuns em Nossa Vida, do dia 15 de janeiro de 2021 completou, tá? Para vocês. E depois o Livro dos Médiuns, destacando algumas coisinhas, não muito, só aquilo que, digamos, eu considerei assim mais curioso, que a gente não deve esquecer. Pode passar o outro. O Evangelho segundo o Espiritismo, ensino moral que dele decorre, é terreno onde todos os cultos podem reunir-se. As relações sociais que nele se fundam obedecem à mais rigorosa justiça. Então, eu estou repetindo as informações até como uma forma de reforçar para o pessoal depois da CEIP poder estudar. Agora, continuando, Céu e Inferno esclarece o ser humano sobre o seu destino, aquela ideia de que para onde nós vamos depois que a gente desencarnar, né? Aquela ideia das penas futuras vai depender muito do comportamento nosso, desmistifica com estudo de casos, essa que é a parte interessante, a vida do além-túmulo. Então, a primeira desmistificação não se deu com o livro de Dona Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, ou com o livro de André Luiz. Se dá quando Allan Kardec evoca espíritos e os espíritos narram o processo de passagem para o plano espiritual. É óbvio que não vão narrar detalhes. O livro da Dona Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, e o livro de André Luiz, Nosso Lar, ele vai narrar detalhes. E o livro Céu e Inferno, ele narra o processo do desenlace. Como se deu o processo do desenlace, como o indivíduo se encontra do outro lado. E, por último, para terminar, a Gênese, tratando dos problemas genésicos e da evolução física da Terra, tá? Genésicos, a criação, a formação do planeta, que são as primeiras perguntas do livro dos Espíritos. Explica à luz da oração os milagres do Evangelho. A gente sabe que não existe milagre, mas é uma expressão que as pessoas gostam, né? A interseção do mundo espiritual no mundo dos homens. E eu acho que nós finalizamos assim. Vamos ver se tem mais algum. Finalizamos. Na esperança de que, apesar de ser um estudo um pouco longo, o meu objetivo foi deixar para os companheiros da CEIP de uma forma bem, acho que não muito resumida, né? Porque acaba, é o que eu digo sempre para a Selma e digo para o Ricardo, eu não consigo resumir mais, porque é um assunto tão extenso e é tão gratificante que eu não consigo resumir mais esse conteúdo, enxugá-lo mais, que quanto mais a gente estuda, mais a gente se surpreende, mais a gente fica animado com a ideia. Eu convido a todos os companheiros que possam estar nos ouvindo nesse momento a elevarmos o nosso pensamento em prece para finalizarmos esse nosso encontro fraterno e passarmos a palavra aos companheiros da CEIP para dar continuação ao processo de encerramento da reunião pública. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, estamos aqui agradecidos pela chance de, mais uma vez, em seu nome, em nome do Cristo Jesus, compartilharmos algum conhecimento esse que pode ser útil àquele que desejar se esclarecer. E, assistindo esse nosso estudo, encontrar palavras de consolação e de orientação para a sua vida. Sabemos das nossas limitações, mas procuramos, dentro do possível, fazer aquilo que está ao nosso alcance para auxiliar aqueles que desejarem se modificarem.
Que a paz do Mestre Jesus permaneça junto ao coração de todos nós, encarnados e desencarnados, por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Éder, pelo seu tempo, pela doação de informações maravilhosas, por toda essa noite, né, que nós tivemos de aprendizado, sua dedicação. Nós só temos a agradecer a você, sua boa vontade. Então, gente, a gente vai agora fazer a nossa... chamar a Nízia, né, para tocar a nossa música de encerramento. Quem? João Cabete. Nízia. Nesse momento, então, vamos dar o encerramento a mais uma live nossa da Casa Espírita da Ilha de Paquetá. Quero agradecer a presença de todos vocês que participaram dessa live. Se puderem divulgar, essa live vai ficar no YouTube agora a partir de amanhã, né? Direto. Então, quando quiserem rever ou indicar para alguém, é só passar o link que a pessoa pode assistir. Não deixem de colocar o like de vocês, ou se inscreverem para poder receber os avisos das nossas próximas lives. E eu desejo de coração que vocês tenham uma boa noite e um bom domingo. Muita paz e luz para todos nós. Deixa eu dar 4 recadinhos rápido. Deixa eu só tirar aqui o áudio pessoal para não dar retorno. É rápido. Sem ser essa segunda-feira agora, a outra segunda-feira, dia 31, nós temos mais um capítulo do estudo do livro A Caminho da Luz, com Édria Andrade.
E no primeiro domingo do mês seguinte, do mês de junho, nós teremos também a introdução do seminário do livro da Ivone Pereira do Amaral, Memórias de um Suicida, tá? Onde o Éder vai abranger vai falar sobre as obras, vai introduzir primeiro quem é a Ivone Pereira do Amaral, que para quem não conhece, vai falar das obras dela, da médium, onde nasceu, vai relatar sobre a vida da Ivone Pereira e posteriormente, em 3 domingos seguidos, ele fará um estudo do livro Memórias de um Suicida, ok? Nós estamos regravando a palestra de quarta-feira, Reencarnação. Tivemos um problema técnico e acontece ao vivo, acontece com as grandes emissoras, não vai acontecer com a CEIP. Eu peço desculpa, mas nós estamos com a Marli já se prontificou, de repente amanhã estou regravando e colocando no ar. A palestra de hoje, ela vai para 2 frentes na nossa playlist. Ela está na playlist normal de palestras dos sábados, né, que tem aquelas presenciais que nós começamos lá nas CEP, mais as lives, e ela irá também para a 000, né, da introdução lá do Livro dos Espíritos. Então, quem começar a estudar o Livro dos Espíritos vai primeiro passar por esta palestra para entender o que é a doutrina espírita, para depois ir para a introdução, prolegômenos e dar a sequência do estudo do Livro dos Espíritos, tá? Então, é isso. Eu acho que eu concluí. Acho que Éder quer falar alguma coisa? Não, tudo bem. Não, né? Nós temos um chá com o Éder muito gostoso. A gente está sempre com o Éder. Para quem não sabe, 2h30 eu estava gravando com o Éder. E é sensacional a cabeça dele. Ele diz que não vai chegar a 100 anos. Eu tenho minhas dúvidas. Mentira, mentira. 2 horas da tarde ele estava falando sobre o A Caminho da Luz. E 5h45 ele muda totalmente o foco e entra numa outra palestra que não tem nada a ver com a primeira, e daqui a pouco a gente já está gravando Ivone Pereira e ele vai, com certeza, Éder, você vai assistir encarnado ou desencarnado, mas você vai ver o Livro dos Espíritos. Beijo no coração de todos, beijo no pessoal do chat, beijo para Selma, para o Éder, para a Nízia, para o Luiz, que tá com a camisa de garotão ali, a bonitona a camisa do... a camisa do... Essa maldade, né? Desculpa, Luiz. Beijo, Luiz. Ninguém merece, né, Luiz? Com o amigo dele, a Rosângela já tá chamando minha atenção aqui, ó. Bota a edição no YouTube, corta isso. Camisa de Playboy, né, Luiz? Essa camisa de Playboy. Misericórdia. Tá bom, então. Fui, beijos, tchau. Tchau. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.